Olá! Este aqui é o quarto vídeo de uma série de 5 que nós estamos produzindo. No vídeo anterior nós abordamos o cinturão de segurança e, como eu havia prometido, nesse novo episódio nós vamos abordar os talabates. E o que são talabates? O talabate é a extensão do cinturão de segurança. É ele ligado ao meu cinto, que vai ser conectado a um ponto de ancoragem, a um ponto seguro, e esse conjunto, ponto de ancoragem, talabate e cinto, é que vão amparar a minha queda caso ela aconteça. O que vocês estão vendo aqui é talvez o kit mais básico, elementar, quando se fala de proteção contra a queda de altura. Durante décadas de uso desses equipamentos aqui no Brasil, nós aprendemos a reconhecer um kit básico para proteção contra a queda de altura, isso que eu estou vestindo. Um cinturão de segurança tipo paraquedista e um talabate único preso à parte dorsal do cinto. Inclusive, era muito comum que ao comprar um cinturão de segurança, esse talabate já viesse fixo nele, né, sem a possibilidade de desinstalar ou instalar ou mudar a posição dele. Mas isso vem mudando ao longo dos anos. Há entre 17 e 20 anos atrás, com o Brasil, né, abrindo a possibilidade de importações, né, reduzindo as barreiras para importações, começaram a chegar produtos importados. E aí, também a possibilidade de você configurar o seu EPI conforme a necessidade de trabalho. Então, deixava de ser algo tão simples, como isso que a gente está vendo aqui, para a possibilidade de você mudar a posição do talabate, de você usar diferentes modelos de talabate. Então, esse modelo, por exemplo, né, único, com esse tipo de conector, é uma coisa que pode ser muito útil em algumas situações, e normalmente nas situações mais favoráveis. Então você tem um ponto de ancoragem onde você consegue instalar esse tipo de conector, alguns chamam de mosquetão ou gancho. Você consegue se prender antes de se expor à situação de risco, ok? E aí, uma vez você seguro, você desempenha a sua tarefa e consegue sair da zona de perigo, e uma vez protegido, aí você consegue desinstalar. Quantas situações no dia a dia são tão favoráveis assim? Ou seja, justificava você ter mais opções de equipamentos para se adequar a cada situação de trabalho. Numa história mais recente, o que gerou mudanças mais significativas foi uma mudança na parte de andaimes, na norma regulamentadora número 18, que trata do ambiente da construção civil. Essa mudança na parte de andaimes passou a tornar obrigatório que os trabalhadores que atuam nesse tipo de estrutura usem não esse tipo de talabate, como era comum usar, talabate simples, mas talabates duplos ou em Y. Então, segundo a NR18, para se trabalhar em estrutura de andaimes, passou então se tornou obrigatório usar esses talabates duplos ou em Y. Com o uso disso, também surgiu a necessidade de você saber selecionar onde é que ele vai ser conectado. Como eu falei, por tradição, nós nos acostumamos a ter esse tipo de talabate sempre preso na parte dorsal do cinto. E até hoje a gente vê muitos profissionais da área de segurança do trabalho, ou trabalhadores e tal, que mesmo o cinto oferecendo mais recursos de conexão, só sabem usar essa parte dorsal. Mas olha como as coisas mudaram. Existem alguns profissionais no mercado que costumam, sem menor pudor, dizer o seguinte: se você vai usar este tipo de talabate, você não pode conectá-lo nas costas. Tá. Qual é o argumento deles? É isso daqui, ó. Caso você vá usar uma estrutura como essa, okay? Olha que situação esquisita que ele gera. Essas extremidades do talabate estão passando debaixo do meu braço, da minha axila. Quer dizer, se houver uma queda, é onde ele vai se encaixar primeiro. Então dá para se imaginar que isso pode gerar um acidente muito grave. Talvez atentos a isso, alguns fornecedores de cintos, aí quando orientam sobre o uso do equipamento deles, eles costumam orientar que você administre isso, né, que você evite que o talabate fique debaixo do seu braço. Mas é lógico que no dia a dia, sobe e desce escada, sobe e desce andaime, fica difícil você estar atento o tempo todo se esse talabate está na posição certa. Por causa deste problema, em alguns mercados,
costumam, os seminários dizer assim, ó, se vai usar esse tipo de talabarte, você não pode conectá-lo na parte dorsal. Com a chegada dos importados, que eu havia falado, né, aí 15, 20 anos atrás, começaram a surgir no mercado a opção de cinturões de segurança que tinham outros pontos de engate, de conexão, como esse modelo tem. E me permite, então, decidir se uma determinada situação de trabalho, se o mais conveniente vai ser ter esse talabarte preso à parte das costas ou à parte frontal. Se a minha tarefa for uma estrutura em que eu tenha que escalá-la de alguma forma, pode ser uma escada marinheira, uma estrutura de andaime, aí o mais adequado, então, é estar usando essa parte frontal do cinto de conexão para poder trabalhar com o talabarte. Isso aqui vai me dar uma posição mais natural, inclusive no momento da queda, e evita aquele problema que eu falei de tê-lo encaixado debaixo da axila. Agora, esse modelo de talabarte, chamado em Y, né, porque é uma extremidade que se divide em duas, também exige alguns cuidados. Qual é a vantagem de você ter um talabarte como esse? É isso aqui, ó. Você, alternando os pontos, você consegue se locomover por uma estrutura, subindo ou descendo, se transferindo de um sistema para outro, sempre estando preso em uma das extremidades. Então, essa é a grande vantagem desse tipo de talabarte. E a tendência é que o padrão acabe sendo ele. E aquele talabarte único, como aquele que eu acabei de demonstrar, acabe sendo cada vez menos usado, pelo motivo que eu já apresentei. Ele vai ser realmente útil em algumas situações muito favoráveis. Mas no dia a dia, imaginando as muitas situações de trabalho que você pode enfrentar, este tipo de talabarte, duplo ou Y, acaba sendo a melhor opção. Mas exige cuidado no uso. Por exemplo, você vai alternando os pontos onde você está fixando isso. Perfeito. Porém, ao ficar alternando os pontos, você precisa tomar cuidado com uma coisa. Eles não podem impedir o acionamento desse dispositivo aqui, que é chamado de absorvedor de energia, ou alguns chamam também de absorvedor de impacto, ou absorvedor de choque. Tá? O que é isso daqui? Isso aqui é uma fita dobrada e costurada, que a partir de uma certa força aplicada nela, essas costuras vão se desfazer, isso daqui vai desdobrar e vai se alongar. Ao se alongar, o que ele faz? Ele amortece a queda do trabalhador. Por isso que se chama de absorvedor. Quer dizer, ele vai poupar o meu corpo de alguma força muito perigosa que venha a ser gerada no momento da queda. E talabarte, quando as extremidades, dependendo de como estiverem instaladas, elas podem interferir no uso dele. Então, precisa tomar muito cuidado com o uso de onde você instala essas duas extremidades. Tanto que, em algumas situações, o recomendável não é usar esse Y. O recomendável seria usar 2 talabartes únicos, ou seja, independentes, para evitar esse tipo de problema. Outro modelo de talabarte, e que nós abordamos no vídeo anterior, é esse talabarte de posicionamento. Só relembrando, ele não é para proteção contra queda de altura, ele é para posicionamento, para me colocar numa posição confortável, adequada, para desempenhar a tarefa que eu preciso. Então, e aí, o que eu preciso para poder usá-lo? Que o modelo do cinturão de segurança, como esse, tenha a parte abdominal, como esse tem, ou o modelo que tenha esse cinto abdominal como acessório. Isso nós vimos no vídeo anterior. Tá? Então, como é que ele funciona? Vou passar em volta de uma estrutura, vou conectar entre as duas laterais do cinto, e aí eu consigo assumir uma posição de trabalho. Tá? Então, enfatizando, isso daqui não é proteção contra queda de altura. Então, ele não descarta o uso do talabarte de segurança. Além disso, existem outros modelos que eu nem vou abordar agora, mas, por exemplo, hoje nós temos talabartes que, acoplado a ele, você tem um pequeno trava-quedas retrátil, tá? Onde a vantagem, o que é? Você diminuir uma eventual queda. Então, em algumas situações, talvez até você precise desse tipo de coisa. Esse vídeo, ele não esgota esse tema. Quer dizer, eu não estou apresentando todas as possibilidades, alternativas ou formas de uso para esse tema que é talabartes.
Na verdade, eu estou usando esse vídeo para chamar atenção para o quanto técnico é esse assunto. É para poder abrir a visão, a mente dos profissionais envolvidos com esse tipo de coisa, de como um trabalho bem feito, seguro, confortável, adequado, depende de uma boa seleção de equipamentos. E aí saber qual é a configuração certa para o tipo de situação ao qual o trabalhador vai ser submetido. Então, nos vemos aí no próximo episódio.